família, por parte de pai, muito católica, até hoje meus tios, irmãos dos meus pais e tudo. E eu fui criada dentro da Igreja Católica, na verdade, assim, nós íamos mesmo à igreja, né? Porque também há dois tipos de pessoas, nesse caso de católicos, religiosos, digamos assim, os que Aquele vão, que cumpre ali, que frequentam, né? E que que ouve o padre, ouve a palavra. Isso, e aqueles que não vão, né? Vão só uma vez por ano, na Páscoa, ou no fim do ano, na Missa do Galo e por aí vai, né? Mas eu lembro-me muito, eu pequenina, e a gente sempre, todo domingo, era aquela coisa de estar na missa mesmo, era algo assim que, né, Era religiosamente, como diz, né? nós estávamos. Então, eu sempre tive um contato muito próximo, né, daquilo que é a fé cristã, na verdade, porque... Foi o primeiro contato, assim como eu também, né? Tive esse primeiro contato com a religião, né? Isso. Em si. Eu tinha esse primeiro contato e sempre frequentei, e gostava, eu sempre participei das missas, fiz primeira comunhão, enfim, eu ia, né, todo domingo, e não cheguei a fazer crisma, né, porque na altura que eu fiz, que era para fazer crisma, foi quando houve a minha conversão, na verdade. Porque eu sempre gostei de estar envolvida com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Então, eu sentia que estava uma lacuna, assim, que me faltava algo a mais. Sim. Né? Então, eu não entendia o que era. E muitas vezes acontece até com pessoas que frequentam, às vezes, uma igreja e pensam que é a igreja que vai resolver o problema delas ou a religião que vai resolver. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, né, é uma coisa assim totalmente diferente. É o próprio Cristo, né, o próprio Jesus, né, que vai tomar a frente da sua vida. Você não vai mais fazer nada sem consultar o que Deus diz sobre isso daqui, né? Exatamente, porque eu, apesar de ter o contato, né, com a parte religiosa, digamos assim, eu não tinha o costume de ler a Bíblia, nós não somos ensinados, né, a ler a Bíblia, ter aquele relacionamento, né, com Deus. Você vai ali né, para a missa e tem um folhetozinho, e você acompanha aquele folhetozinho e pronto. Né? E depois, em casa, não há aquela busca, né, de conhecer mais o Senhor e de ler a Bíblia e ter aquela... Que é além das religiões, exatamente, né? Buscar que é a além, Deus, exatamente, o Deus verdadeiro, isso, né? Da palavra. Isso, né? Então me faltava isso também, né? Esse conhecimento de quem era Deus, né? E quando foi esse primeiro contato que a senhora teve com a palavra de Deus, uma experiência que a senhora teve, eu não sei como é que foi, conte essa aí. Então, aí seguindo, né? Meu primeiro contato foi através do meu marido, na verdade, né? Eu comecei a namorar com ele. A senhora é a primeira ovelha dele. Sou a primeira. Igual a minha também, né? Eu comecei a namorar com ele com 16 anos. E pronto, né? Antigamente os namoros eram mais devagar do que hoje, né? Era aquela coisa do conversar, paquerar, se conhecer, né? Tudo muito calmo. Mandava uma carta. Tudo com muita calma. E eu lembro-me que eu convidei primeiro ele para ir na igreja comigo. E foi algo assim muito engraçado, porque nem ele, nem eu tínhamos ainda falado a respeito da nossa fé, na verdade, né? Sim. A gente estava se conhecendo. Já tínhamos lanchar e conversamos e não sei o quê. E foi um dos, digamos assim, primeiros passeios oficiais. Sim. E eu chamei ele, olha, você não quer ir na igreja comigo no domingo? Na época eu estava participando da Renovação Carismática, era o início da Renovação Carismática, no ano de 94. Para os portugueses que não estão entendendo o que é isso, né? É um movimento do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, até dentro da Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica. Agora que já existe, né, algumas igrejas carismáticas aqui em Portugal, eu já tenho conhecimento, conheço até pessoas que fazem parte. Leem a Bíblia. E eu sei, quando a pessoa tem essa linguagem aqui, né, porque é importante a gente falar, né, pastor,
que a gente está num país de cultura, né, que a religião predominante aqui é o catolicismo, né? Sim. E eu consigo assim entender a linguagem e a cultura assim com uma facilidade maior, porque eu também vim, né, dessa A gente veio de lá, né? Eu também vim de lá. Dessa família, digamos Dessa assim, família. né, desse percurso, é isso. Então, eu conheço algumas pessoas aqui, algumas igrejas já também carismáticas aqui em Portugal, mas em 94 isso aqui não tinha chegado aqui ainda. A senhora né? ainda estava no Brasil, isso aí, né? E eu estava no Brasil ainda, Isso. né? Então, E já conheceu a renovação carismática lá. Sim, aí eu conheci lá e eu frequentava lá e convidei meu namorado, que hoje é meu esposo, para ir comigo. E ele, tá bem, vamos lá. Sim, foi, né, comigo. E depois ele falou, agora, da próxima, você vai comigo. E eu, tranquilo, né? Então, foi uma coisa assim muito natural, né? Ele foi comigo e depois eu fui com ele. E foi interessante que a minha conversão foi muito rápida, porque na primeira vez que eu fui, eu tive Já ali, se assim... derreteu ali, né? Exatamente. Ele lhe levou para que igreja? Qual foi ela? Ele, na altura, ele frequentava, né, a Metodista Wesleyana. Sim, ele falou. E nós congregamos há muitos anos, casamos lá, apresentamos nosso filho lá, o mais velho. Tivemos lá durante muitos anos. E depois, né, mas essa parte eu vou deixar para o final, porque senão eu vou pular do início para o fim, né? Porque Sim. Deus faz coisas assim... Maravilhoso. A gente quer contar tudo, né? logo de uma E vez, aí a né? gente às vezes quer saltar lá para... Saltar da Mas frente, depois eu vou concluir aí, vou dizer o que eu ia dizer agora. Mas eu fui num culto e era um culto no lar. Na verdade, era um culto no lar. Que alguns chamam de Que célula, conhecido... grupos de comunhão. Isso, exatamente. Que era na casa dele, né? Porque da casa da minha sogra era um ponto de pregação. E de lá abriu-se uma congregação lá no bairro que existe até hoje. Olha, esse detalhe ele não me falou. Né? E durante muitos anos, não sei precisar muito bem quantos anos, mas reunimos todas as quarta-feiras, se eu não me engano, e tinha esse culto lá, que era ponto de pregação. Né? Antigamente usava mais esse termo culto no lar, não existia ainda célula. Né? Isso é muito importante, né? A igreja ela foi no templo e nas casas, tá? O versículo lá, no templo e nas casas. Né? Quando eles foram perseguidos, ficaram nas casas, né? Porque quebraram os templos, proibiram. E a gente não vai deixar de existir, a igreja nunca deixa de existir. Né? Mas é o testemunho seu que a sua base foi feita dentro de uma casa. É verdade. Eu me converti, né? Digamos assim, eu tive um encontro assim, que eu almejava, né, que eu sempre senti aquela vontade, assim, algo a mais, né, de me aproximar de Deus, foi dentro de um culto no lar. Não foi propriamente dito numa igreja, assim, né?